Meus irmãos, bom dia. Vamos, 11h04, né? Vamos começar a nossa CBD. Que a gente não alongue muito aí o nosso horário. Nós vamos querer uma rápida oração para Deus abençoar esse momento que a gente vai ter aqui, que a gente possa ser edificado por Ele mesmo, que Ele possa abençoar nossas vidas e nossos corações. Santo Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo a bênção e a graça do Senhor sobre as nossas vidas, que o Senhor possa estar conosco aqui, conduzindo este momento, para que o nosso aprendizado possa, como sempre, como nós queremos em nossas vidas, resultar em honra e glória ao nome do Senhor somente. Esteja conosco, nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse tema que nós vamos falar hoje, Teologia da Aliança, foi uma classe que a gente deu na EBD, na Igreja Presbiteriana Nacional, durante 2 anos. Ela foi dada em 2023, ela acabou ficando ali entre as 2 classes que tiveram maior presença de público, de alunos, e acabou sendo repetida em 2024. Foi algo muito bom, porque nós pudemos, eram 8 aulas, né? Todo o curso tinha 8 aulas. Foi muito bom que a gente pôde abordar um tema que ele é muito sensível, muito importante para a Igreja Presbiteriana, para a doutrina reformada, que é essa teologia da aliança. Então, nós vamos falar um pouquinho mais do Pacto da Graça, mas a gente vai falar também sobre a teologia da aliança, aliancismo ou teologia do pacto. Tá? São 3 expressões, 3 nomes que têm o mesmo significado, são sinônimas essas expressões, e fala da mesma coisa. Então, obviamente, como é uma visão geral, a gente vai passar realmente de maneira rápida em todos os pontos, mas dá para a gente entender, dá para a gente situar muito bem com isso. Tá? Aqui são os livros que a gente utiliza para falar desse assunto. Tem um aqui que eu vou dar 2 livros, vou dar um destaque maior. Vai ser esse Cristo dos Pactos, né? Na televisão a luzinha não pega, então não tem jeito, ali no meio. É o livro, talvez, que sintetiza melhor esse assunto que nós temos em português, do Palmer Robertson. E esse livro que está embaixo ali, Dispensacionalismo. Por que o dispensacionalismo está ali também? Porque a gente vai falar um pouquinho aqui que o aliancismo, a teologia da aliança, é uma forma de nós lermos, nós compreendermos, nós entendermos a Bíblia. É uma lente para que a gente leia e entenda o que está na Bíblia. O dispensacionalismo, que é uma outra forma de ver, ela, sem dúvida nenhuma, é a visão predominante que nós temos nas igrejas evangélicas brasileiras. Então, quando a gente vai estudar o aliancismo, sendo possível, é bom também a gente estudar e compreender o dispensacionalismo, porque eles têm uma visão bem diferente da nossa, e não só no aspecto escatológico. Muitas vezes, algumas pessoas associam o dispensacionalismo somente com os aspectos escatológicos, mas não. Tem todo o entendimento da Bíblia que vai ser diferenciado. Tá? Então, esses são os livros que tratam do assunto. Quem quiser ir aprofundando mais, aquele último livro ali, As Alianças de Deus com o Homem, do Witzel, século XVII, ele é mais profundo desse assunto. Mas o do meio ali, o Cristo dos Pactos, é o que trata de uma maneira geral sobre isso. E eu começo citando o Packer, né? James Packer, que já faleceu. Ele tem essa frase que é bem interessante, que ele coloca essa questão, que no cristianismo moderno, a teologia do pacto, lembra que eu falei no começo, né? Teologia da aliança, aliancismo, ou teologia do pacto, é a mesma coisa. Então, ele coloca que, no cristianismo moderno, a teologia do pacto tem sido injustamente esquecida, porque realmente, ao longo do século XX, a visão dispensacionalista, ela tomou um corpo muito grande e acabou que a teologia do pacto foi esquecida. E isso é tão interessante que uma amiga que nós temos dentro da nossa igreja, cresceu dentro da igreja presbiteriana, viveu o tempo todo dentro de uma igreja reformada, ela comentou, interessante, nos últimos 10 anos que eu comecei a ouvir mais falar sobre aliança, teologia do pacto, exatamente uma comprovação, óbvio que não vou usar uma pessoa para comprovar tudo, né, mas é um exemplo bem perto da gente, de como realmente essa doutrina, essa teologia foi esquecida, foi acabando ficando um pouquinho de lado. Tá? E, para a gente começar aí agora bem a falar desse assunto, algumas pessoas aqui eu sei que já viram essa primeira aula, isso parece a primeira aula que a gente deu no outro curso lá na Nacional,
E eu gosto de fazer essa pergunta, que era a participação dos irmãos aqui. Quando vocês olham para o símbolo da nossa igreja, da nossa denominação, Igreja Presbiteriana do Brasil, o que vem à mente de vocês inicialmente? Vocês estão olhando aí, ó, tem um símbolo e as palavras ali. Pronto, para não cair na salada do almoço, a gente vai ali para Êxodo ali e volta para a Bíblia ali e vai para a sarça ardente, né? Que remete a quem a sarça ardente? Isso, ali o que ela não se consumia, né? A presença de Deus ali. Beleza, mas o ponto que a gente quer falar não está no símbolo. Agora a gente pode abandonar aí a sarça ardente. Olhando para o nome da nossa denominação, o que esse nome comunica para nós? Está falando da nossa forma de governo, foi colocando de outra forma. Está falando que nós somos governados por presbíteros. A igreja presbiteriana, ela não tem a figura daquele pastor que é o dono da igreja, que manda na igreja. Ele é mais um dos presbíteros que, junto com os demais presbíteros, chamados de regentes, né? O pastor é o presbítero docente, vão governar, vão administrar a igreja. É um conselho de pessoas, de homens escolhidos pela própria igreja. Tem todos os requisitos em Tito, Timóteo, né, para escolhermos os presbíteros, eles vão governar a igreja. Mas o nosso nome não fala nada sobre a nossa doutrina. Se a gente fosse falar sobre a nossa doutrina, a gente poderia mudar o nome da nossa igreja, talvez chamar Igreja do Pacto do Brasil, ou Igreja da Aliança do Brasil, se a gente fosse trazer para dentro do nosso nome a nossa doutrina. Por que a questão do pacto, da aliança, ela é muito relevante? Vamos pensar em nossos amigos, às vezes, batistas, Assembleia de Deus, metodistas também. Quando nós falamos somos presbiterianos, muitas vezes eles colocam 2 carimbos muito grandes sobre nós. Quais seriam esses 2 carimbos? Quem consegue assistir? Exatamente, predestinação e batismo infantil. Bom que vocês vão caminhar aqui para ter uma nota de 9 para cima aqui, né? Vocês estão indo muito bem. Mas se a gente for olhar a predestinação, né? Como muita gente coloca, que tem aspectos um pouco mais amplos quando a gente fala da eleição, né? Então, eu vou tirar a predestinação e colocar a eleição, que teria uma precisão maior, pegando mais coisas. E o batismo infantil, no final das contas, vão decorrer dessa doutrina, dessa teologia da aliança. Elas são uma consequência, uma aplicação dessa teologia da aliança. Então, por isso que a aliança ou pacto, elas têm uma importância, essa teologia tem uma importância, melhor dizendo, muito grande para a doutrina, para a fé reformada, porque toda a nossa doutrina, nossa espinha dorsal de entendimento bíblico, está baseada na doutrina, na teologia da aliança. Então, se algum dia alguém quiser aí ser um pouco mais ousado, a gente faz a sugestão de mudar o nome da nossa igreja para a Igreja da Aliança do Brasil ou a Igreja do Pacto do Brasil. Mas esse ponto é muito importante. E, nesse sentido, o reverendo Mauro Meister, pastor da nossa igreja, pastor em São Paulo, atua muito fortemente no ensino ali no Centro Presbiteriano Wendell Jumper, em São Paulo. Ele faz esse resumo aí do que a gente falou. A doutrina do pacto é a base da teologia calvinista e, portanto, a teologia oficial das igrejas de confissão reformada, como nós, como a Igreja Presbiteriana do Brasil. Tá? E o que a gente pode falar aí do que seria um pacto? O que vocês acham aí, meus irmãos, que é um pacto, para a gente ter a participação de vocês aí, para ficar um pouquinho mais dinâmico? O que vocês entendem como pacto? Pensando no nosso dia a dia mesmo aí. Contrato, acordo, exatamente. E na nossa vida nós temos diversos pactos. Um contrato sendo assinado aí. Um contrato de trabalho, uma outra manifestação de um contrato. E tem também talvez um que exemplifique bem fortemente um acordo, uma aliança, que boa parte, para não falar todos de nós, aqui temos o símbolo de uma aliança, que é o casamento, também, que é um dos pactos mais relevantes que nós temos. Agora, vamos pegar essa perguntinha, que vão aparecer algumas perguntas ao longo da aula para a gente pensar um pouquinho. Na Bíblia, a gente consegue lembrar de algum pacto que nós temos?
bem marcante, bem significativo? O primeiro aí já foi dito com Noé. E essa foto aí eu sempre falo dela. Nessa foto foi eu que tirei com o celular na minha casa. Foi 2017. Quem viu esse arco-íris foi minha filha. A gente chegou do colégio, às 5h30, quase 18 horas. Ela chegou da janela do quarto dela, ela viu o arco-íris e foi a primeira vez, quase 40 anos de idade, que eu fui ver a primeira vez na minha vida um arco-íris completo, fazendo esse arco por completo, assim. Nunca tinha visto. Então, a aliança que Deus faz com Noé, de não destruir a terra mais pelas águas, né? E qual outra bem significativa, que deve ter uns 25 minutos aí que nós participamos? A ceia do Senhor, a aliança, a chamada Nova Aliança, né, que na verdade é um aperfeiçoamento de tudo que vem ocorrendo ali no Antigo Testamento, a ceia que nós participamos hoje. Falamos de contrato. Quem é da área do direito aí, o que seria, pode até pensar mesmo de uma maneira formal, quais são os elementos de um pacto? A gente está falando de aliança, de pacto. Então, como que a gente define um pacto? A gente precisa ter o quê? Partes. Até o próprio pastor, o Marcos Quaresma, colocou aqui hoje sobre as partes ali no relacionamento com Deus. Um sacerdote, depois Cristo, tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Quais outros elementos que nós teríamos aqui? Uma declaração, o que está sendo tratado ali. Obrigações também nós temos. Se a gente vai comprar, se eu vou comprar um carro de vocês, a gente vai colocar tem as partes. Vai ter o objeto, a declaração, a venda do carro. Vai ter as obrigações. Vai pagar parcelado em 10 vezes de R$1.000. Então, todo dia 5, paga R$1.000. Então, são as obrigações. E tem também o quê num contrato? Símbolo, mas se eu não cumprir a obrigação, tem também a sanção, as consequências. Então, se eu não pagar no dia 5, pagar no dia 10, sem multa de 10%, aí tem que pagar R$1.100, por exemplo, né? Isso aqui tem uma visão tanto quanto formal. Obviamente, a Bíblia não é regida por isso, mas esses elementos eles aparecem, eles nos ajudam, tem uma função muito didática da gente entender como as coisas vão ocorrer. E nesse sentido aqui, eu quero, para a gente poder entrar agora nos pactos na Bíblia propriamente dito, essa declaração aí desse cidadão aí, uma pintura dele, ele é autor daquele livro que eu falei, As Alianças de Deus com o Homem, que é mais aprofundado. Um puritano que no século XVI sistematizou boa parte do que nós chamamos hoje de teologia de doutrina da aliança, Sierma Witzel. Ele diz o seguinte, que um acordo, agora a gente só viu aqueles elementos gerais, num acordo genérico, agora a gente está começando a entrar aqui no acordo entre Deus e o homem. Então, esse acordo entre Deus e o homem é acerca do método de obter uma boa-aventurança última, com a adição de uma ameaça de destruição, as consequências, né, eterna, contra todo aquele que menospreze ou descumpra essa bem-aventurança. Isso aqui é uma sistematização que ele faz do acordo de Deus com o homem. Agora, uma pergunta aqui que valeria A pessoa poderia levar ali o que sobrou do café da manhã para comer à tarde, ali de lanche da tarde. Quantos pactos, alianças nós temos na Bíblia? Se sobrou, né? Não sei. Quem? Aí. E aí? E da teóloga? Quantos? Quantos pactos nós temos? Quem arrisca aí? Quem acha que é um pacto? 2 pactos. 3 pactos. 7 pactos. Vou pular ali, porque a Lara falou, 7 pactos. Só ela. Eu vou ficar com 3 e com 7. E com 1 também. Então, temos 1 pacto, 3 pactos ou 7 pactos. Vou tentar colocar rapidamente aqui. 3 pactos. São os pactos que nós vamos falar aqui hoje. Já vou adiantar os 3 aqui. Pacto da redenção, pacto de obras e pacto da graça. Essa é para quem quiser responder pela via de 3 pactos. Quem quiser usar a resposta de 7 pactos, é porque dentro do pacto da graça, a gente vai mostrar aqui, não vai explorar todos eles, né? Como eu falei, na nossa EBD lá, a gente conseguiu explorar todos eles. Tem 7 manifestações, 7 marcos muito grandes desse pacto da graça. Aí pode usar o número 7, que é o pacto com Adão,
com Noé, Abraão, Moisés, Davi e Cristo. Aí deu 6, né? Eu pulei algum? Não, pera. Abraão, Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi e... Seriam 6 a resposta. A resposta seriam 6, não 7. Eu acabei... Mas com o povo não vai ter, vai ter sempre por meio do mediador, né? Que é a base do pacto da graça, o mediador. E um pacto só pode ser visto também, porque o pacto da graça ele é um só. Ele não são vários pactos dentro dele ou pactos subsequentes, que é como o dispensacionalismo entende. Todas essas manifestações que a gente falou, Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi, eles entendem como dispensações, aí o nome dispensacionalismo. Então, Deus se relacionou com o homem de um jeito. Não deu certo, ele vai para outra dispensação. E assim por diante. Por isso que eu falei, é uma forma diferente de entender a Bíblia. Nós, aliancistas, a fé reformada entende que esse pacto da graça ele é um só, que ele vai iniciar ali em algum momento de Gênesis, a gente vai ver, e vai ser o mesmo pacto. Por isso, por esse motivo, que é um pacto só, que como a circuncisão foi instituída com Abraão, ela continua se manifestando, essa aliança de Deus com os filhos, com as nossas famílias, continua no Novo Testamento, só que existe uma declaração expressa para substituirmos a circuncisão pelo batismo. Então, nós continuamos batizando nossas crianças pela continuidade desse pacto, que é um pacto só. Então, vem nesse sentido. Tá? Mas nós vamos ver aqui os 3 pactos dessa visão mais ampla do pacto. Vão ser 3 pactos, para a gente poder chegar no pacto da graça. Pacto da redenção. O que esse pacto diz para a gente aqui? João 6,38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Isso aqui é Jesus falando sobre a obra dele aqui nessa terra. O pacto da redenção é um pacto feito. A gente vai ver aqui, podemos ver todos os versículos aqui, depois a gente continua. Um pacto feito na eternidade, que nos salvou e nos chamou, lá em 2 Timóteo 9, né? Com santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação. Aqui um ponto bem relevante. E a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Né? Aqui tem uma espécie de um eufemismo, né? Como uma eternidade vai ter alguma coisa antes, mas só para dar uma ideia, realmente reforçar a questão da eternidade. Então, esse pacto da redenção é o pacto feito dentro da Trindade para a salvação do homem. A nossa eleição, a gente falou aqui, predestinação, como está bem colocado aqui, é antes da fundação do mundo, em outro versículo que nós vamos ver, e, aqui de Efésios, né, um texto bem conhecido, 1:4-5, antes da eternidade, mostrando que esse acordo dentro da Trindade, para a salvação do homem, ele ocorre antes que existisse o firmamento, existisse qualquer coisa neste mundo. O que pode existir, se alguém aprofundar, ler alguma coisa, às vezes até mesmo ouvir algum comentário sobre isso, tem uma dúvida para alguns, quem participa desse pacto da redenção. Lembra que nós temos partes? Se seria Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ou apenas Deus Pai e Deus Filho. Existem esses 2 caminhos. Independente do caminho que cada um venha seguir, venha a optar, a essência está preservada, que é Deus cuidando da nossa salvação na eternidade, antes que nós viéssemos a existir, antes que o mundo viesse a existir. O consenso maior é que realmente é a figura de Deus Pai e Deus Filho. O Espírito Santo, posteriormente, não que ele seja inferior de maneira nenhuma, mas ele vai depois aplicar esse pacto na vida de cada um. O que aparece mais nesse pacto, nesses momentos em que aparece Deus Pai e Deus Filho, falando da salvação do homem, como eu coloquei, parece mais as 2 figuras da Trindade relacionadas a Deus Pai e Deus Filho. Tá? Então, tem essa visão, mas outras pessoas também entendem que o Espírito Santo está participando ali, apesar de não estar declarado, e, como eu falei, não vai prejudicar de nenhuma forma o entendimento sobre isso. E o último texto que eu deixo aqui para os irmãos sobre esse pacto da redenção, está lá em Efésios também, que a gente não leu ainda,
que diz que para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno, novamente questão da eternidade aqui, o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tá? E aqui nós vamos ver, de maneira bem rápida, a mesma figura que nós colocamos, partes. A gente vai trazer nos 3 partes esse esquema gráfico aqui, que te acompanhe. Temos partes? Temos. Deus Pai e Deus Filho. E fica a questão do Espírito Santo ali, conforme o entendimento de alguns estudiosos, alguns teólogos. Temos uma declaração, que é Jesus aceitando cumprir o que Deus determina, que é se encarnar, viver como homem, sem pecado, morrer pelos nossos pecados e ressuscitar. Que cai junto aqui com a obrigação que acabamos de falar. E a consequência somos nós. Nós somos alcançados pela consequência da obra de Cristo. É isso que nós sempre falamos, sempre pregamos. Somos salvos pela obra, pelo sacrifício substitutivo de Jesus Cristo para nós. Então, essa aqui é a estrutura do pacto da redenção. Agora, vamos entrar num pacto que aparece fortemente na Bíblia, que é o pacto das obras. Esse pacto a gente já fala mais um pouquinho sobre ele. O pacto da redenção, talvez a gente fale, talvez não, com certeza nós falamos menos, um pouco. Só um detalhe, pacto das obras. Você pode encontrar também em alguns livros outros 3 nomes para ele. Pacto da criação, pacto natural. Algumas pessoas não gostam do nome pacto de obras, que pode dar uma ideia de que não tem graça no pacto de obras. E existe graça dentro do pacto de obras, por quê? A própria criação do homem, para se relacionar com Deus, já é um ato gracioso de Deus. Ele criar o ser humano, nos criar, para que a gente venha se relacionar com Deus. Então, pode ter esses outros nomes aí, pacto da criação, pacto natural. Nós vamos adotar, e costumamos adotar, pacto das obras, porque é o termo que está na nossa confissão de fé. Tá? Mas, de novo, também não vai ter nenhuma consequência. Se eu falo pacto das obras, o pastor Miguel fala pacto da criação, a Lara vai no pacto natural, nós vamos chegar ali no mesmo lugar. Um vai passar por aqui, outro por ali e outro pelo meio. Não vai ter muita ou nenhuma complicação sobre isso. E vamos ver aí como que esse pacto ele aparece explicitamente na Bíblia. O termo pacto de obras não, mas a estrutura dele aparece. Observem aí o texto de Gênesis 2, 16 a 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. As cores que estão aí, elas têm um significado com referência àquele esquema que a gente está usando para identificar partes, declaração, obrigações e consequências. Olha o que nós temos. Partes, Deus e Adão. Deus está falando com quem? E o Senhor Deus lhe deu essa ordem, né? Então, temos as partes ali, Deus e Adão. Aqui ele está declarando a ordem que ele vai dar e, na sequência, vem a obrigação. No caso aqui, o pessoal aí da área jurídica, eu gosto de chamar de obrigação negativa, né? Obrigação de não fazer, né? Algo negativo, né? Você está proibido de fazer. No caso aqui, não comer da árvore do bem e do mal. E qual que é a consequência que nós temos no texto lá? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí aqui a gente fecha aqui o nosso quadro com vida ou morte. Aí a questão do sangue aparecendo. Nós somos uma igreja confessional. Todos os nossos cultos à noite aqui, nós lemos a nossa confissão de fé de Westminster, né? Mais pelo catecismo, né? E é muito interessante, porque, como a gente sempre gosta de colocar, muitas vezes nós também somos acusados de usar a confissão como se a confissão fosse a Bíblia, e de forma nenhuma, nós não tem um crente reformado, um líder, um pastor, presbítero, diácono, ninguém que vá colocar a confissão de fé de Westminster no patamar que é a palavra de Deus. Isso jamais vai acontecer. A palavra de Deus que é a nossa regra, é a nossa norma verdadeira. Só que o que a confissão de fé faz? Nós estamos aqui falando, estruturamos o que um texto bíblico fala, ali em Gênesis 2,16. A nossa confissão de fé faz exatamente isso. Faz uma sistematização
desse entendimento para facilitar o aprendizado das pessoas e, principalmente, para que a gente tenha uma baliza, uma regra de onde andar nos nossos entendimentos. A gente tem um balizador. Então, o que a nossa confissão de fé faz? A mesma coisa que a gente fez e coloca da seguinte forma. O primeiro pacto, falando aqui do pacto de obras, né, feito com o homem, era um pacto de obras. E nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade sob a condição de perfeita obediência, não comer daquela árvore. Agora vem a pergunta aí, essa pergunta aqui ela é mais cara um pouquinho. Ela vale mais do que só o resto do lanche ali, vale comer dobrado no próximo domingo. O pacto das obras ainda está vigente? Não? Sim? Agora você pode chegar e perguntar. Quem falou não, justifica. Quem falou sim, justifica. Vai ficar bom. Não, mas é bom a gente perguntar que a gente vai refletindo um pouquinho. Quem falou sim, por que você acha que sim, Lara? Porque é justamente a diferença da visão dispensacionalista. Tanto as obras como a graça, elas são uma linha contínua durante toda a Bíblia. Então, assim, quem quiser cumprir, pode até tentar. O problema é que a gente não vai conseguir. Mas não é por causa disso que Deus revogou o que ele fez. Se alguém quiser tentar, tente. Agora, ninguém prova, a não ser Jesus Cristo. Aí tudo bem, ele obedeceu realmente até o final. Mas isso não revoga o pacto, ele está valendo. Quem acha que não, tem alguma... Então, foram muito bem na resposta, na justificativa. Tatiane? Então, tem dois aspectos da vigência do pacto das obras. Ou nós estamos em Adão, ou nós estamos em Cristo. O pacto de obras foi feito com quem? Com Adão. Ele tinha uma obrigação, não comer daquela árvore. Ele comeu, ele caiu nesse pacto. Ele não cumpriu o pacto. Então vem a consequência desse pacto, que é um dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quem não está em Cristo está pendurado em Adão. Nós temos duas opções. É sempre por representação que nós temos. E até porque todos nós temos o pecado dentro de nós. Se alguém quiser cumprir o pacto de obras, que tenha coragem de levantar aqui e falar que nos seus 20, 30, 40, 50, 60 anos, qualquer que seja a sua idade, que não pecou. Se você falar que não pecou e levar a sua vida até o final, você pode, muito entre aspas aí, viu, meus irmãos, os termos que eu vou utilizar, poderia exigir de Deus a sua salvação, porque você cumpriu esse pacto. Mas eu acho que ninguém aqui vai ousar, nem cogitar, pensar em levantar um pedacinho da cutícula que está solta aí para falar que não pecou, né? Então, a vigência do pacto de obras tem dois aspectos. Primeiro, quem não crê em Jesus Cristo, quem não está pendurado em Jesus Cristo, está pendurado em Adão e vai estar na vigência do pacto das obras. Então, os incrédulos são condenados com base no pacto das obras. E um outro aspecto bem relevante é a questão de que Jesus, a vinda dele para esse mundo, foi um pacto de obras. Ele tinha que fazer a mesma coisa que Adão. Adão não fez, pecou, Jesus não pecou. Então, para Jesus foi um pacto de obras, a obra dele aqui, a vida dele nessa terra, viver sem pecado, ressuscitar ao terceiro dia para nos dar a salvação e pagar com o sangue dele os nossos pecados. Tá? Então, o pacto de obras ele ainda é vigente. Para quem crê no Senhor Jesus Cristo, foi resgatado pelo sacrifício dele, nós saímos agora de Adão, do pacto de obras, e entramos no pacto da graça. Essa imagem aí, ela tem um erro. Alguém... Você está até um pouquinho extra-aula aí. Qual que é o erro dessa imagem? A gente utiliza ela aí para iniciar o pacto da graça, né? Terminamos o pacto de obras, e vamos entrar agora realmente no pacto da graça. O erro dela é que tem ali a mão maior representando Deus, né? Só uma ilustração de uma mão, mas é a mão do homem indo em direção a Deus também. O homem que está morto, seus delitos e pecados, nem esse movimento ele vai ter em direção a Deus. Esse é um ponto bem importante, que é algo 100%
totalmente sem a participação do homem. A graça, a salvação que nós temos em Cristo Jesus, ela não tem nenhuma atuação do ser humano. É o que muita gente gosta de falar, né? O sinergismo, né? São as forças se juntando. A salvação vem de Deus, mas o homem tem um papel de escolher, de aceitar a Cristo. Na nossa visão, bem focada no Pacto da Graça, e pelos textos que nós vamos ver aqui, nós vemos que é uma atitude unilateral e graciosa de Deus. Não temos condições, nem ousaríamos tentar pensar, se nós tivermos real consciência da nossa condição de criatura, o porquê que Deus utiliza a eleição para a salvação dos homens, das mulheres e das pessoas. E os outros recebem a justiça. Só lembrando que a condenação de ninguém ela é injusta. Porque se você tem um pecado, a justiça de Deus sobre você é a condenação. Então ninguém pode questionar a justiça de Deus. O que existe é um ato gracioso de Deus para eleger algumas pessoas. Agora, o porquê, meus irmãos, aí nós como criaturas, como está lá em Romanos 8, 9, queremos questionar, nós como os vasos, questionar o oleiro seria muita ousadia nossa. Então, vimos o pacto de obras. Adão tinha uma obrigação de não comer, caiu e pecou. O pecado entra no mundo. E agora, como que vai ocorrer a salvação do homem? E quem aí pode dar uma resposta? Onde que o pacto da graça, que é o que a gente está falando agora, vai aparecer a primeira vez na palavra de Deus? Em Gênesis, mas Gênesis tem 50 capítulos. Gênesis 3, versículo 15, é o chamado o proto-evangelho, que nós temos o seguinte. Pedir para alguém aí com uma voz bem alta aí fazer a leitura desse versículo aí, por gentileza. Aí. E a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E agora, onde que está Jesus aqui, nesse texto que nós lemos? Então, mas não está claro, se todo mundo concorda, né? A gente sabe que é porque nós temos toda a revelação diante de nós. Agora, imagina como que Adão, seus primeiros descendentes, em que essa mensagem foi sendo transmitida de maneira oral, qual que era o entendimento deles? Eles não tinham conhecimento de Jesus Cristo, que vai nascer, tal, não teria como eles terem esse conhecimento. Um dos pontos fundamentais para a gente entender, não é nem o pacto da graça, meus irmãos, para a gente entender a palavra de Deus, essas duas palavrinhas aí, essa expressão, revelação progressiva. A Bíblia não foi dada, na primeira página dela, nós não temos todas as informações sobre o homem, sobre Deus, sobre a salvação do homem. Nós não temos todas as informações disponíveis. Ela vem sendo revelada para nós passo a passo. Essa foi a forma que Deus escolheu de se mostrar para o homem. Não tem o texto aqui, mas alguém abre aí em Jó 19, 25. Fazendo um favor. Faça a leitura aí. Pedir para o nosso pastor Miguel Farinas fazer a leitura aí. Jó 19, 25. Chega aí, pastor. Tranquilo. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Obrigado. Jó é tido como o livro mais antigo da Bíblia. E temos essa afirmação, sei que meu Redentor vive e que ele virá, vai se levantar sobre essa terra. Quem que é esse Redentor? É Jesus Cristo. Mas ele não tinha ainda todas as informações que o povo de Deus, o povo de Israel, depois que ele é constituído, lá em Malaquias, que é o último livro que nós temos na Bíblia, eles já tinham. Os profetas foram trazendo cada vez mais informações. Moisés também não fala que vai vir um profeta maior do que ele, todos vão crer nele? Então, esse conceito de revelação progressiva ele é muito importante, porque a gente só vai
compreender que em Gênesis 3,15 está falando de Jesus, e é o que vai vir a partir do Novo Testamento, com o seu nascimento, com a sua vida aqui na Terra, a partir desse conceito de revelação progressiva. Lembra que nós falamos que poderíamos ter a visão de 6 pactos dentro do Pacto da Graça? E, com esse conceito de revelação progressiva, é que, pouco a pouco, as coisas vão sendo anunciadas e vão sendo clarificadas. O reverendo Mateus Inácio, né, da Igreja da Terceira Redenção, ele usa a seguinte ilustração. A revelação progressiva é como se fosse você estar numa sala hermeticamente fechada e você está com uma lanterna. Só que você está com uma lanterna fraca no começo. Então, você coloca a lanterna, você consegue só um feixe de luz que ilumina aqui. Então, você vê que tem uma cadeira e uma mesa ali com um projetor. É a única coisa que você está vendo no ambiente. Só que você consegue melhorar a lanterna, digamos, ela fica mais forte, você consegue ver agora metade do salão. Você vê, não, tem uma fileira, tem 6 cadeiras com 7 fileiras, você já vê alguma coisa a mais. A lanterna ficou mais forte, agora você vê o salão como um todo. Ah, tem uma mesa ali atrás, um cantinho, um ventilador ali, uma porta, e você tem uma visão maior. As coisas na Bíblia vão correndo dessa forma. Proto-evangelho, a chamada manifestação ali da aliança do início, né, com Adão, Gênesis 3,15 que nós lemos. Aparece uma informação. Com Noé, vem a questão da preservação, Deus preservando um povo para ele. E aqui, uma pergunta que eu sempre faço, que ela é boa. Por que Deus não podia destruir toda a humanidade em Noé? Só para a gente ver como que é uma aliança só, que elas estão totalmente conectadas, né? Que fez uma coisa com um, deu errado e faz com o outro. Não nasceria Jesus Cristo. Ele não falou que viria descendente de mulher. Se ele destrói toda a humanidade aqui, que ele fala, né, o contexto de moralidade, pecado, devassidão ali, né, naquela época de Noé, a coisa totalmente degringolada, se ele destrói toda a humanidade, não preserva pelo menos uma família, tanto que Deus enfatiza, né, vai entrar na arca você, sua mulher, os seus filhos, ou seja, para garantir que da mulher viesse o descendente, viesse Jesus Cristo. A gente vê como que essas alianças, as chamadas alianças, manifestações, estão totalmente interligadas entre elas. Depois vem uma promessa para Abraão: de ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é só o povo de Israel, como algumas pessoas acreditam, mas sim todas as famílias da terra. Sempre, vamos dizer assim, a salvação esteve aberta para todos. Nunca existiu um povo apenas para ser salvo. O que teve foi um povo escolhido para que a glória de Deus, Jesus Cristo, viesse e se manifestasse. Tá? Então, temos aliança com Abraão. A lei com Moisés, uma outra grande manifestação que nós temos. A principal função da lei mostra que nós somos pecadores, merecemos o justo castigo de Deus e precisamos de um único mediador, 1 Timóteo 2,5, que nós lemos aqui hoje, que é Jesus Cristo. Então, a lei, ela nos conduz a Cristo. É isso que fala em Gálatas. A lei é o nosso aio, ela nos conduz a Cristo porque ela mostra somos pecadores, merecemos a condenação e precisamos de um mediador agora para interceder por nós, que é o Senhor Jesus Cristo. Pode falar. Benditas. Dá até um susto, né? Não é no sentido de salvação, é no sentido da graça comum, sim? Então, aí a gente cairia no ponto que a gente aborda bastante na questão, quando a gente vai estudar o dispensacionalismo. O dispensacionalismo clássico, que é o primeiro que surge ali no final do século, ali, meados do século XVIII, um pouquinho ali, talvez o XVII, eles colocam algumas coisas um tanto quanto complicadas e muita gente ainda tem esse entendimento de que a salvação no Antigo Testamento estava ligada ao povo israelense. Eu gosto até de brincar, né? A pessoa chegaria no céu com passaporte israelense, ela poderia ter a catraca aberta para ela, porque o passaporte dela abriria ali. O dispensacionalismo, ele vê essa questão, ele vê como 2 planos, 2 caminhos de salvação. No Antigo Testamento, eles trazem a lei e a questão da descendência judaica, e a igreja na era da graça, na era do Novo Testamento, como se não houvesse graça no Antigo Testamento. Quando a gente vê assim falando,
Noé era um homem justo e bom. O que é um homem justo? É a pessoa que chega aqui, vai sair, em vez de comprar meu almoço, eu compro 10 marmitas e distribuo para as pessoas na rua. Isso é um homem justo? Não, isso é uma obra boa que a pessoa está fazendo. Mas quando a gente vai para Gálatas, Colossenses, a gente vê que o homem justo é aquele que foi justificado pela obra de Cristo. Ou seja, eu não sou uma pessoa que posso me achegar até Deus, mas eu sou declarado justo, sou justificado e posso, pela obra de Cristo, chegar até Deus. Então, a gente vê que a graça sempre esteve presente. A questão de Abraão é que ele escolhe uma família, Deus escolhe Abraão, quando ele sai de Ur, começa a peregrinação dele, né? Sobe, vai para Padan-Arã, desce para Canaã, vai para o Egito, volta, fica ali passeando ali no Oriente Médio, a vida dele. Mas ele é uma pessoa escolhida para iniciar, para ser a descendência de Jesus Cristo, o povo com que Deus vai se relacionar para mostrar a glória dele, mostrar onde que ele vai estar presente, e esse povo de Israel, eles tinham que atrair esses povos que existiam ali naquela região para adorar a Deus também. Essa era a finalidade e a função deles. Caso clássico de Jonas. Teve que levar a mensagem até Nínive, como era um povo inimigo, a piadinha que a gente faz, né? Era como se fosse Brasil e Argentina. Não vamos levar salvação para os argentinos, não, deixa eles de fora. Mas não, ele tinha que levar para Nínive. Não quis, é toda aquela história que nós conhecemos, depois leva, ainda tem uma situação ali complicada com Deus. Mas a questão de Abraão não seria tanto a graça comum. A graça comum é uma graça que está aí disponível para todos, né? Manifestada de várias formas. Por exemplo, hoje, a medicina, nós temos um problema de saúde, a gente usa, às vezes, um médico que é ateu, um médico que é contrário a Deus e vai nos abençoar. Essa é a chamada graça comum. A figura de Abraão é mais ele fazendo uma promessa de que essa salvação, que está prometida lá em Gênesis 3,15, que vem sendo revelada progressivamente, vai chegar até todos por meio dessa família escolhida. Abraão, depois Isaac, Jacó, as 12 tribos, aí quando se estabelece Israel, depois é formado um reino de Israel. Na aliança com Davi é prometido que esse reino vai ser um reino eterno, né? Não o reino de Davi em Israel, mas o reino de Jesus Cristo, por isso que ele é a raiz de Davi, ele é o descendente de Davi, e esse reino de Jesus, ele é eterno. Então, vem mais ou menos nessa linha. Não sei se ficou 100% claro, ou se o irmão quer comentar alguma coisa para a gente esclarecer aí. Pode ir? Claro, não, mas então. Não, mas pode falar. Não, parece que eu não entendi. Houve um ruído aí. A palavra toda e a palavra bendita, Todas as famílias da terra, sim. toda e bendita, de acordo com a sua, ao que você falou, então, esse todo e bendito é somente para aqueles ou aquelas que foram eleitas, escolhidas e separadas. É isso? Isso, a questão... Mas se é isso, então por que todas e benditas? O todo aqui está no sentido de que não está restrito a uma etnia. É uma etnia, vai alcançar todas as etnias, todos os povos e raças da terra. Vão ser alcançados, são alvos do Evangelho. Não é restrito somente a um povo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pode, talvez seja isso que o irmão tenha colocado, pode ter uma decorrência também da questão de uma graça comum envolvida ali. Não sei se é isso que o irmão colocou, graça comum. A graça comum ali que talvez pode ter, na minha cabeça, criado também algum ruído ali. Mas, quando Deus fala para Abraão, olha, para todas as estrelas que tem no céu, todas as estrelas são capazes de demonstrar a quantidade de pessoas que vão ser abençoadas posteriormente de ti. Então, está demonstrando para Abraão, demonstrando no texto bíblico, que vai alcançar todos os povos, línguas e nações. Não vai ter ninguém que não vai ser alcançado. Eu só queria complementar para ver se ajuda. Só para ver se ajuda um pouco no entendimento. É que é interessante que Israel, antes de entrar em qualquer batalha, em qualquer luta por parte de Deus, Israel primeiro tinha a obrigação de oferecer a paz. Então, isso não era uma opção para Israel, era o dever de Israel. E todos esses que se achegavam ou aceitavam o acordo com Israel
se tornavam parte do povo de Deus. Eles eram recebidos como povo de Deus, e nós temos exemplos da Bíblia, não um, nem nenhum, nem dois, de que Israel foi defender, inclusive, um rei que não tinha absolutamente nada, mas fez um acordo com Josué, ou foi com Moisés, agora estou meio sem lembrar, e na hora da batalha falou, olha, vem socorrer a gente, porque o inimigo está vindo, e agora nós somos parte de vocês. E Israel foi lá, e tudo bem, que o camarada que se achegava, ele vinha como escravo, como servidor de Israel, mas passava a ser parte do reino de Israel, do Deus. Então, isso nos traz a memória de que não existia uma graça comum para aqueles que estavam fora com relação à salvação em Deus, tá? Para ser admitido como salvação. Então, isso deixa a coisa bem mais assim, olha, se você vier e aceitar o Deus de Israel, e essa era não a expectativa de Deus, mas a função de Israel, de demonstrar o poder de Deus para que essas nações viessem a ser conquistadas, né? e atraídas. Então, isso é interessante. Agora, só uma dúvida, esse povo específico não foi aquele de Josué, que eu acho que Deus não tinha aceitado, ele fez um acordo aí, Exato, foi esse. Depois Saulo teve que matar ele, tem uma história assim bem... Exatamente, mas eles foram recebidos por Israel, foram defendidos. Não tinham absolutamente, eles foram defendidos, aceitos. E só vou voltar um pouquinho Tranquilo, ali atrás, pode ir. é um detalhe bem interessante, que às vezes passa desapercebido, e vai ajudar de repente o Lourenço também, é que quando você tem Gênesis 3,15 ali, você vê duas descendências, e de uma única mulher. Então, a partir daquela Gênesis 3, você tem de uma única mulher os descendentes de Satanás e o descendente da mulher. Então, isso vai ajudar a fazer essa distinção desses dois povos que agora caminham. E nós temos isso, Cristo revelando isso no Novo Testamento. Vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. O diabo é vosso pai. Né? Então, é interessante tudo isso. Tranquilo? Se quiser, a gente pode continuar aqui, mas o ponto principal com Abraão é essa questão. Ele chama uma família, vai se manifestar ali, depois, bem mais à frente, com suas leis, os sacrifícios, todo esse pessoal, descendente de Abraão, tanto que é uma maneira até que o povo israelense tem de, como é que eu vou dizer, de se identificar, né? O nosso pai Abraão, sempre fazendo uma referência a Abraão. Mas o ponto muito relevante, que entra na questão da lente, como a gente olha para a Bíblia, é que a salvação, o relacionamento de Deus não era restrito ao povo de Israel. Qualquer pessoa que viesse a reconhecer o Deus de Israel como o Deus verdadeiro, ele poderia fazer parte do arraial de Deus. Ele poderia, inclusive, participar da Páscoa. Nós temos textos bíblicos ele faria parte do povo de Deus, ele poderia participar do arraial, participar da Páscoa, estar ali. O grande exemplo que nós temos na Bíblia temos Raabe e Ruth, que não é da linhagem de Israel, mas é da linhagem para Jesus Cristo. Então, Jó também não, que não tinha ainda, né? Ele é contemporâneo, provavelmente, a Abraão, né? Então não tinha também. Até a marca da aliança, que era a circuncisão, ela ia para servos e escravos, né? Abrangia todos. De Abraão. Então, não era o povo de Israel. Embora todas as famílias da terra aí, pode ter uma expressão de graça comum, mas o pacto com Abraão, ele foi pessoal. Ele não é para todos, né? Todos eu entendo como todos os que vierem a crer. Esse termo todos, ele pode trazer confusão, às vezes, na palavra de Deus, que ele não quer necessariamente dizer, muitas vezes, o todos de todas as pessoas, mas todas os as eleitos, nações, todos os povos têm eleitos, têm salvos em todos os locais. Tanto é que, se no Antigo Testamento não fosse o pacto da graça, Davi tinha que cumprir tudo. Por exemplo, vou dar o exemplo de Davi. Ele foi adúltero, ele foi assassino. Se eu falar que ali não era graça, ele tinha que ter cumprido a lei. Então, Davi não foi salvo. Ou qualquer um, a salvação dos outros heróis da fé. Ela é sempre pela graça, né? Porque no Antigo Testamento tínhamos pecadores à torta e à direita, né, João?
Agora é minha vez. Abraão também, pecador. Abraão, com o comportamento dele, quase que ele entrega a mulher dele 2, 3 vezes para povos estranhos. Né? Bateu na pedra. Então, assim, Então, Davi, o homem segundo o coração de Deus, adúltero, assassino, né? É sempre a graça, mostrando que essa graça alcança todos os povos. A graça de Deus. Esses todos está relacionado à fé. Abraão é o nosso pai da fé. Então, todos são aqueles que têm fé, e não aqueles Sim, que não têm fé. não Então, todos de maneira universal, né? isso. Colocação boa aí. Então, essa aliança do Pacto da Graça ela vem sendo revelada progressivamente até a consumação em Jesus Cristo, né? E usamos esses marcos aí. Então, ela surge no início ali com Adão, depois a preservação, para garantir que o que foi dito a Adão pudesse ocorrer. É feita uma promessa para Abraão de que nele serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, essa salvação alcançaria todas as famílias da terra, de todos os povos, línguas e nações, como aparece em Apocalipse também, que vão lá estar diante de Cristo. A lei é dada a Moisés para mostrar o quão pecadores nós somos e precisamos de um Redentor. O reino de Davi existe fisicamente, mas é colocado ali, principalmente em 2 Samuel 7, que esse reino vai ser um reino eterno. Esse reino eterno não é um reino físico, mas sim um reino espiritual de Jesus Cristo, quando nós vamos reinar juntamente com Ele. E toda essa obra ela é consumada, ela é totalmente revelada na plenitude dos tempos, como está em Gálatas 4:4, na consumação, na vinda de Jesus Cristo, o descendente de Davi. Tá? Aqui alguns textos, vou passar rapidamente só para a gente ver, não vou nem fazer a leitura deles todos, de todos os textos, que mostram a conexão entre todas essas alianças. Né? Então, aqui em Gênesis 6:18, a gente vê a questão da mulher que a gente já falou, que tinha que preservar em Noé para que pudesse cumprir o que estava em Adão. A gente vê Moisés fazendo referência ali no Êxodo sobre a aliança que foi feita com Abraão, Isaque e Jacó, mostrando que as alianças, essas manifestações estão unidas. Em Êxodo 32, novamente falando para lembrar da aliança que Deus fez com Abraão. 2 Samuel 7, que a gente acabou de citar, fala aqui uma relação de Moisés, porque fala da construção do templo por Moisés, do tabernáculo por Moisés. 2 Samuel 7, Davi quer construir um templo, e Deus não permite que ele construa o templo, fala que Salomão vai construir o templo, mas fala que Deus vai fazer dele um reino eterno. E esse reino eterno é o próprio Jesus Cristo. Então, para ficar bem claro, nessa revelação progressiva nós vemos o quê? O pacto da graça, que esse é um ponto muito importante aqui, do que a gente está falando aqui hoje, que cai naquilo que a gente disse. Lembra que eu falei naquela brincadeira, quantos pactos nós temos na Bíblia? 1, 6, 3. A partir de Gênesis 3,15, é uma manifestação só, é um pacto só que nós temos, o pacto da graça, mostrando que a Bíblia ela é uma unidade, não são recortes, tentativas de Deus se relacionar com o homem, que dá errado, e depois Deus vai fazendo novas alianças, novas dispensações, como alguns irmãos nossos em Cristo acreditam pelo dispensacionalismo. Mas é um pacto só, é uma unidade só, tudo que vem ocorrendo, de Gênesis 3,15, após o pecado entrar no mundo, é para chegar na consumação, na vinda de Jesus Cristo. O que os profetas fazem ali no período dos reis de Israel, depois da divisão, Judá no reino do sul, Israel no reino do norte? Falam do homem sendo pecador, para eles se arrependerem e voltarem para Deus, e sempre as profecias apontam para quem? Para Jesus Cristo, para a vinda de Jesus Cristo, cada vez com mais elementos, novas informações sobre a vinda de Jesus Cristo. Então, a partir de Gênesis 3,15, no pacto da graça, nós temos um pacto só dentro da palavra de Deus e mostrando toda essa unidade bíblica. E isso ocorre por meio da revelação progressiva que vem demonstrando, trazendo novos elementos. Tá? E, já caminhando aqui para o final, mais 3 slides a gente termina, a mesma estrutura que nós tivemos nos outros pactos. Temos partes, e aqui, na questão das partes, é o ponto muito relevante. É um acordo que é feito de Deus com os homens
Só que agora tem uma nova figura, que é Jesus Cristo. Aquele pacto de Deus com o homem, com Adão, que foi descumprido, ficou para trás, o pacto de obras. Agora, para quem entrou no pacto da graça, ele participa desse pacto por meio de um mediador, trazendo para uma ilustração nossa como se fosse uma criança que herdou um imóvel de 1 ano de idade, ela vai precisar do quê? De um procurador, de um mediador para fazer a venda daquele imóvel. Né? Um exemplo bem simplório, mas que dá para a gente visualizar. E é a mesma coisa que nós temos aqui, o texto que lemos aqui na nossa liturgia hoje de 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E aqui, a questão, principalmente das obrigações, né? Nós temos a obrigação de aceitar a fé dessa aliança, só que a gente aceita essa fé porque ela é infundida em nós, ela é colocada dentro de nós, por meio do Espírito Santo. Lembra que a gente falou daquela questão do pacto da redenção para a salvação do homem? O Espírito Santo, agora, ele que é responsável por colocar essa fé dentro de nós e nos fazer crer em Jesus Cristo. E a consequência, a promessa que nós temos é a vida eterna por meio do mediador. E, seguindo aqui a confissão de fé, que nós vimos primeiro falando do pacto de obras, agora fala do pacto da graça. O item 2 falava do pacto de obras, que o homem caiu. Aí o item 3 agora fala do pacto da graça da seguinte forma, sistematizando todo esse entendimento. O homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de vida por este pacto, né, falando do pacto das obras, o Senhor dignou-se fazer um segundo pacto. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé. Quando a gente olha para o texto de Gênesis 3,15, que aqui a gente não vai conseguir analisar ele detalhadamente, 15 a 19, a gente vê que Deus não exige nada do homem, ele apenas declara as coisas que vão acontecer. Fala que o homem vai sofrer agora com trabalho, vai produzir ter o seu sustento com fadiga, fala da questão da mulher, das dores de parto, fala até do conflito entre homem e mulher que vai ter, um tentando se sobrepor ao outro, dá maldição para a serpente, que ela vai rastejar, e tem a promessa da vinda de um Salvador. Então, por isso que esse aqui é um pacto de graça, porque Deus não exige mais nada como obrigação para o homem fazer. Tudo que vai ocorrer é a ação unilateral de Deus para os homens, agindo de maneira graciosa. É isso aqui que a nossa confissão sistematiza. E, para resumir um pouco o que a gente falou aqui, um pouco de maneira bem geral, que a gente quer que os irmãos guardem. A partir da queda do homem, dentro do pacto das obras, surge o pacto da graça em Gênesis 3,15. A partir de Gênesis 3,15 até Apocalipse 20, que 21 e 22 já vai falar mais da figura do novos céus e nova terra, o que nós temos é uma unidade bíblica, uma história só, um pacto só sendo contado e tudo mostrando Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é o suficiente para nos ligar até Deus. Não é nenhuma coisa que a gente venha fazer, não é nenhuma outra pessoa, não é nenhuma outra forma. Apenas Jesus Cristo. Tá? E um resumo aí de todas essas manifestações que a gente tem, aí com algumas referências bíblicas aí, que mostram tudo se voltando para Cristo. Em Gênesis 3,15, nós temos a promessa da vinda do Redentor. Em Noé, preservação da ira de Deus. Deus tinha todos os motivos para acabar com aquela população, aquela devassidão na época de Noé, mas nós somos preservados em Cristo. Abraão, nós somos herdeiros de Abraão em Cristo. Gálatas 3,29 aborda essa questão, como que essa aliança de Deus com Abraão, ela tem a capacidade, tinha o poder, a amplitude de atingir todas as nações. Não todas as pessoas, como o John colocou, mas todas as nações, povos e raças. A lei, em Moisés, nos mostra que somos pecadores e aponta para Cristo. Romanos 10 fala isso bem claramente. E em Davi, a promessa de um reino eterno em Jesus Cristo. Não um reino físico em Israel, ali no Oriente Médio, mas sim um reino eterno de Jesus Cristo. Tá? E, para terminar, eu gosto dessa questão que Spurgeon falou aí, né? Que quem conseguir distinguir o que é o pacto de obras e o pacto da graça, já pode se considerar um mestre em teologia, né? Porque, por mais que a gente estude isso, fale da importância sobre isso, no contexto de Spurgeon, ele estava surgindo o dispensacionalismo e muita informação indevida circulando, digamos assim,
causando bastante confusão. E acabou que ele faz essa, mais de brincadeira, né? Essa pequena frase aqui, fazendo essa situação aqui com o Pacto das Obras e o Pacto da Graça, mas falando da importância. Por isso que ele deve fazer essa brincadeira, classificando a pessoa como mestre. Então, se vocês entenderam, Pacto das Obras, antes da queda do pecado, até Gênesis 3:9 ali, obrigação de não comer da árvore. Se não comesse, tinha vida eterna. O homem caiu, então recebe a condenação do Pacto das Obras. E Deus, por graça, dá um novo pacto para o homem, chamado Pacto da Graça, por meio de Jesus Cristo. Você entendendo isso, essas distinções aí que a gente pode colocar nesse quadrinho aqui, você já pode se classificar aí como um mestre em teologia e, se você não tem a titulação de mestre ainda, você passou a ter hoje, então você vai sair daqui bem assim. E, para terminar, 12:05, né, já passamos aí 5 minutinhos do horário, se alguém tiver alguma pergunta,